Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes, mais um dia na perseverança, segundo aquele que não tosqueneja e não dormita, aquele que é o nosso alicerce seguro do alto. Não falamos daquilo que é terreno, falamos daquele que está acima de todos, aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que tem nos sustentado e cuidado de nós, aquele que nos ensina. Pelo fogo sois provados, assim como o crisol é para o ouro e a prata para o fogo, ele esquadrinha a intenção do coração, aonde ele não vê exteriormente segundo o homem vê, mas julga segundo a intenção do coração. Sabe entre aqueles que buscam estar com o coração segundo o coração de Deus, conduzidos pelo Espírito de Cristo, assim como aqueles que rejeitam e, sondando o seu interior, são somente ossos e toda espécie de imundícia. Sua garganta é um sepulcro caiado, aonde na verdade ele já dizia: como podeis falar coisas boas se o vosso interior é um sepulcro caiado, porque a boca fala o que o coração está cheio. Outra vez vereis a diferença dos que servem o Tissadique e o justo, do qual ele já diz: não chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tem-vos chamado de amigo, porque tem-nos revelado tudo aquilo que sabe do Pai, um irmão e amigo na diversidade, e todo aquele que ouve a sua voz não ouve voz estranha. Bem-aventurado aqueles que permanecem fazendo a vontade do seu Senhor, quando vier os apanhar fazendo a sua vontade, que é necessário o exercício constante das boas novas, aonde se mantém a fé, porque se não opera as boas novas, sua fé é morta, é nula. E muitos desfaleceram porque retrocederam. Ele rasgou o véu, e todo aquele que tem pleno acesso ao sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e de luz, o maior, abençoou da promessa, juramento eterno, que não se arrependeria, não se achou outro maior. O leão da tribo de Judá celestial, a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, a tenda caída de Davi, do qual, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim ele levantou a tenda caída de Davi, a tenda do encontro, do qual a palavra diz: desde que saí do Egito, vem habitando de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, porque não habita em templos feitos por mãos humanas. A palavra diz que ali naquele templo de Salomão, o Espírito Santo voou nas asas dos querubins. Mas a um coração contrito e arrependido ele não despreza e faz morada em nós, e já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, e a ele seja toda a honra e toda a glória para hoje e todo sempre. Ele é o sim, ele é o amém, ele é aquele que dele é o poder, é o reino, é as riquezas, tudo é dele, e não há quem possa impedir o seu efetuar, o seu agir. Por isso permanecemos segundo aquele que nos sustém, sempre o glorificando, o louvando, o bendizendo dia após dia, segundo obras de justiça juntamente com a fé, que devem acompanhar a nossa alma para aquele grande dia que se aproxima depressa, o tribunal de Cristo. Juiz que concede vida e a ressurreição, assim como aniquila aquele do qual nos ensina: não temeis os meros mortais que matam o corpo e nada podem fazer com a sua alma. Antes vos ensinarei a quem deveis temer, aquele que tem a chave da morte e do inferno, aquele que, quando lhe retira o pneuma, o fôlego de vida, assim ele tem uma espada a ponto de dividir a alma do espírito, e não há um mísero dos cacos que possa reter o seu pneuma.
Tenho poder e autoridade para lançar tanto o corpo como a alma, onde o seu verme não se queima e o fogo não se apaga. A este temeis, assim nos ensina o Senhor. Mas bem-aventurado aqueles que nele depositam a confiança e permanecem, segundo o amor verdadeiro que lançou fora todo medo. Medo pressupõe para aqueles que estão sobre punição. Mas bem-aventurados sois aqueles que permanecem segundo a sua infinita bondade e misericórdia, porque os limpos de coração herdarão o reino dos céus. Mas aqueles que ele mesmo os embruteceu e os rejeitou, iriam sujar-se mais ainda enquanto há tempo, e eis que trago a vossa recompensa, o galardão segundo a conduta de cada um merece, quer sejam boas, quer sejam más, assim nos diz o Senhor.